Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Hebreus, capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Quem é o nosso sumo sacerdote? Senhor Jesus Cristo. E hoje ele é o Espírito que dá vida, o Espírito Santo, o sete Espírito de Deus, porque ele é Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Ele é Jeová Deus, vestido de carne. O que é que ele faz lá sentado no trono da sua majestade como sumo sacerdote? Ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Então a figura que nós vimos no Antigo Testamento, do tabernáculo no deserto, e do templo físico em Jerusalém, feito por Salomão, é uma planta do que Deus deu para Moisés, deu para Davi, daquilo que há nos céus, na glória, nos céus dos céus. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Então, os sumos sacerdotes, homens que existiram desde que Arão, irmão de Moisés, foi instituído como sumo sacerdote, e toda a sua descendência até Caifás, que foi o que mandou pregar Jesus Cristo na cruz, ser executado, foi ordenados por Deus, conforme a sua direção, mas eles eram homens, sujeitos a fraquezas e pecados como qualquer um outro homem, um ser humano. Por isso que ele tinha que oferecer sacrifício primeiro por si, e depois pelo povo, a Deus. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi-lhe dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então veja que aquilo que Moisés executou aqui na terra, o tabernáculo, e Davi, o templo, e o serviço sacerdotal, com a casa de Arão, sumos sacerdotes e os sacerdotes, e a tribo de Levi, tudo isso passou, porque eram o quê? Sombras da realidade espiritual que Deus quer que nós vivamos hoje. Hoje o tabernáculo e o templo sou eu e você. Você é uma miniatura do tabernáculo do templo. Você é corpo, alma e espírito. O tabernáculo e o templo, átrio exterior, santo lugar e santos dos santos, aonde estava a arca, onde a glória de Deus se manifestava. Aonde que Deus se manifesta em nós? No nosso espírito humano. Quando nós recebemos Deus, que é Espírito, por meio de Jesus Cristo, que é o próprio Espírito Santo, o Santo dos Santos em nós, ele é inaugurado, ele é aceso, ele é iluminado. E nós nos tornamos esse tabernáculo ambulante, uma miniatura. Por outro lado, todos nós que cremos e temos o Senhor dentro de nós, formamos este único tabernáculo, único templo espiritual no universo, aonde Deus habita. E nesse tabernáculo coletivo, nós podemos estar na nossa carne, lá fora no quintal, vivendo a nossa vida carnal. Nós podemos servir a Deus na nossa alma, no santo lugar. Ou nós podemos estar frente a frente com o Senhor, dentro do nosso espírito humano, nos santos dos santos. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
concerto, a aliança. Deus fez a aliança com Moisés, com Abraão, Isaac e Jacó. E essa aliança foi feita por meio de sangue. Porque eram pecadores, para que eles não morressem, Deus aceitou o sangue dos animais, que eram ofertados e imolados e sacrificados a Deus. Mas a segunda aliança, Deus fez com o seu precioso sangue. Sua própria vida Ele derramou por nós, simbolizado ali pelo sangue de Cristo, que é a vida de Deus. Se derramou por mim e por você. Então a aliança de Deus foi feita com o sangue dele. Essa aliança desse sumo sacerdote é pela eternidade. Não é como a sombra dos animais que cessou. Já era para ter parado aquele sacerdócio com a morte e ressurreição de Jesus, porque acabou ali o sumo sacerdócio terrenal por meio de Caifás. Mas eles continuaram porque tinham interesses políticos, religiosos. Fizeram da palavra de Deus comércio. Fizeram da palavra de Deus um sistema religioso judaico. Por isso que o Senhor falou que a sede deles ia ser destruída. Qual que era a sede? O templo, em Jerusalém. No ano 70, tudo acabou. Aí acabou o serviço sacerdotal, que era para ter acabado com a morte e a ressurreição do Senhor. O sacerdócio instituído por Moisés, o terreno, porque era a sombra. E aí começou o sacerdócio espiritual. Você que tem a vida de Deus, você é um sacerdote de Deus. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Então, se aquele sacerdócio que foi instituído por Moisés, por meio de Arão e a sua família, e o sacerdócio da tribo de Levi, fosse irrepreensível, não teria acabado. Mas acabou. E agora começou aquele que é irrepreensível, que é a igreja, o corpo de Cristo, aonde Jesus é o Senhor, o pastor. Por quê? Repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei um novo concerto. Qual era o concerto? O concerto da nova aliança do sangue de Cristo. O concerto era mostrar para os judeus, com a casa de Israel e de Judá, que é o povo judeu, que agora o povo de Deus não era mais eles exclusivamente, mas era todos que crescem. Que agora o povo de Deus se chama igreja e não Israel, terreno. Agora a igreja, Israel celestial, que inclui os terrenos e os celestiais, que não são judeus de sangue, mas receberam a vida do verdadeiro judeu, Jesus Cristo Nazareno. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Por quê? Que eles não atentaram para o concerto? Porque com o passar dos anos, depois que eles entraram na terra prometida e que todos os inimigos foram expulsos, eles abandonaram o Senhor Deus Todo-Poderoso e foram adorar os ídolos das nações, os deuses falsos. Adorar astros celestes, estrelas, sol, lua, anjos caídos, demônios, espíritos imundos, mortos, toda sorte de imagem de escultura. Quem fez isso? O povo judeu que entrou na terra prometida e que expulsou quem fazia isso, depois foi fazer as mesmas coisas. E o Senhor os abandonou, é isso que ele está dizendo. Não atentei para eles, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Maravilha, né? A lei que estava escrita em tábuas de pedra foi transferida pelo próprio Senhor para as tábuas do nosso coração, que não é essa bomba. Não. O coração do homem é a alma do homem, mais o seu espírito, a parte que se chama consciência, é o centro do nosso ser, aonde a consciência é a parte líder do espírito humano e a mente é a parte líder da alma. E aqueles que se achegam a Deus e recebem o Senhor, Ele como palavra, porque Ele é a própria palavra, entra dentro do espírito das pessoas.
E à medida que essas pessoas vão tendo contato com a vida de Deus, o Espírito dele e a palavra dele, ele começa a gravar a palavra dele na mente, na consciência de cada um que creu e recebeu. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até deles ao maior. Então veja que o conhecimento de Deus agora não estava mais restrito a uma classe, a um grupo, a uma elite, a casa de Arão, aos sacerdotes, a tribo de Levi. Não, era qualquer pessoa hoje que crê e recebeu o Senhor se torna o sacerdote de Deus. Porque eu serei misericordioso. Glória a Deus. A misericórdia do Senhor é o motivo de cada um de nós não sermos consumidos. Com as suas iniquidades, ele terá misericórdia, e de seus pecados, de suas prevaricações, não me lembrarei mais. Então, o perdão de Deus cobre multidões de pecados. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está perto de acabar. E acabou. Quando o templo foi destruído no ano 70, todo aquele sacerdócio ali teve seu fim. E hoje, o que nós vemos? As denominações, as religiões com o nome de igreja, que não é, porque todos nós somos a única igreja e não aquele grupo sendo uma igreja separada das outras, porque isso não existe, isso é uma heresia. Nós vemos as religiões usarem as coisas da Bíblia, fazendo seus sacerdócios particulares. Aqui eu sou o apóstolo, aqui eu sou o irmão responsável, aqui eu sou o papa, aqui eu sou o presbítero, aqui eu sou o bispo, aqui eu sou o ancião. Seja lá a nomenclatura que quiser dar. E aí fazem o quê? Pegam as coisas, principalmente do Velho Testamento, que já acabou aquele concerto, agora é no espírito, não é exterior, e tentam instituir templos físicos de tijolo, de pedra, de barraca, de pau, de palha, e coloca o nome de igreja. E os que ali se dizem os líderes daquela religião querem tomar o lugar de Arão e os seus filhos e os sacerdotes e a tribo de Levi, que já acabou essa aliança. E hoje pregam isso como uma verdade e deturpam a mente daqueles que são salvos. Porque a maioria dos que são salvos hoje, depois que creem e recebem o Senhor, e principalmente depois do batismo nas águas, são introduzidos para dentro destes grupos religiosos. Isto é heresia, é pecado. Um dia cada um desses líderes vai dar conta a Deus. Por que você batizou no meu nome e colocou na sua religião, na sua empresa particular? Isso é pecado. Aqui o Senhor falou, se você quiser viver dessa forma, é sua escolha. Mas se você quiser viver da forma da nova aliança, Ele está dentro de você, no seu espírito. Ele é o seu sumo sacerdote, seu sumo pastor, seu sumo general, seu sumo capitão, seu sumo irmão mais velho, enfim. É com Ele que nós temos que hoje nos interagir, termos comunhão e lermos a palavra dEle escrita e ouvirmos a palavra dEle falada dentro do nosso espírito e seguirmos. Aí vamos estar vivendo a realidade da nova aliança, do sangue dele, que é a igreja, o corpo de Cristo. Aonde não há judeu, nem brasileiro, nem italiano, nem índio, não há nada. Só há cristãos, filhos de Deus. Esta é a maneira que Deus instituiu a nova aliança, de uma maneira simples. Você vai diretamente a Deus, você não precisa de nenhum intermediário, nem de idolatria que as pessoas ensinam, de Maria, seja lá o que for, isso não existe na Bíblia, muito menos de homens. Você está precisando de oração? Ora você a Deus, você não precisa ir lá por fulano orar para você, isso é tudo heresia. Mentira. Então Deus, Ele quer nos mostrar no livro de Hebreus que nós estamos vivendo o tempo da nova aliança. Agora, para que se eu estou vivendo o tempo da nova aliança, eu vou me submeter à antiga? E hoje ainda, por meio de ficção religiosa, de ideologia religiosa, seguir homens e doutrinas religiosas e seguir grupos religiosos, partidos políticos religiosos com o nome de igreja.
Então que Deus, com a sua palavra e com o seu Espírito, possa me iluminar cada dia e possa te iluminar. E cada um é que deve escolher se quer viver uma vida de liberdade no Espírito com o Senhor, onde Ele é misericordioso, ou se nós queremos viver um sistema religioso, onde os seus líderes usam porretes de ferro para comandar os seus subordinados e as suas ovelhas, que não é dele. Não foi batizado no nome dele, nem no nome da religião dele. Foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então, quando essas ovelhas crescem um pouquinho e conhecem a palavra de Deus e examinam, ela pode sair fora daquilo, porque ela não precisa viver aquela situação, porque isso não pertence à verdade da palavra de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a viver essa vida feliz, alegre, liberta, em comunhão com o nosso Criador. Obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor, só Tu és o nosso único sumo sacerdote das nossas almas, e que tem misericórdia de nós e que se compadece das nossas fraquezas, porque o Senhor sabe o que é o viver dentro desse corpo carnal. Ó Senhor, nós estamos sujeitos à ação do diabo no nosso corpo, que é o pecado. Senhor Deus Todo-Poderoso, cobre-nos e nos lave com Teu precioso sangue. Nos ajude, Senhor, a entrarmos dentro dessa realidade espiritual, de que não precisa que ninguém nos ensine, mas que o Senhor mesmo, que é o Senhor, nos ensina individualmente, pessoalmente, a cada um dentro de nós. Louvado seja Teu glorioso nome. Aleluia. Glória, aleluias e adoração ao sumo sacerdote das nossas almas, que é Deus, Jesus Cristo, o Salvador. Aleluia.